Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe meus irmãos, meus amigos. Como prometido, hoje continuação do capítulo 8 de Hebreus. Vem comigo ler Bíblia. Vamos terminar essa mensagem começar essa mensagem abrindo o nosso coração e pedindo para o Espírito Santo abrir a nossa mente, o nosso entendimento para compreender o que ela está querendo nos ensinar nessa manhã. Amém? Deus abençoe. Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, mas quando você ouvir, você possa compartilhar esse vídeo da palavra do Senhor e de grande ensinamento para nós e alimento para nossa alma. Amém? Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Capítulo 8 de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, que é Jesus Cristo, né, meus irmãos? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figuras e sombras das coisas que são celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faças todas as coisas que acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Como Moisés, a gente conversou no finalzinho do outro vídeo, né? Um pouquinho dessa mensagem. Quando Moisés viu ali a sarça e foi constituído para libertar o povo do Egito, né? Para Canaã. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente e ele também mediador de superior, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque Moisés levou o povo para Canaã, tanto que passou o Mar Vermelho, não atravessou o Rio Jordão, né? Mas Josué atravessou o Rio Jordão com o povo e adquiriram a Canaã. Foi muita luta, mas a promessa se cumpriu. Jesus nos fez uma promessa do céu, de ir morar com ele na glória. O povo escolhido, aquele que acreditar que ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Este fez uma promessa superior, não terrena, mas celeste. Por isso, com base em superiores promessas. Foi Jesus, né, que fez essa promessa para nós. Muito superior, né, a uma terra que emana leite e mel. Lá tem ruas de ouro, né? Oh, aleluia! Mansões. A irmã Mary já viu? Eu creio na promessa. E eu te convido a crer na promessa. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Ora, se toda a promessa tivesse só na Canaã, vamos ser bem realistas, irmãos, Israel não estaria em guerra. A terra não estaria se cumprindo a palavra, cambaleando como um bêbado, e tudo se cumprindo, estrelas caindo, sinais cada vez crescendo mais, a figueira quanto mais dá fruto, né? Flores, mais perto do fim. Tudo está acontecendo. Jesus está chegando, a promessa está prestes a se cumprir, irmãos. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se fosse só aquela bênção lá do povo de Moisés e Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas não, teria uma humanidade inteira
porque ele morreu pelo mundo inteiro, né? Ó, e de fato, repreendendo-os, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ora, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, né? No dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu creio que chegará uma hora que eles entenderão que Jesus, é o Messias, Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre, e eu creio. Você vem comigo nessa fé, irmãos. Vamos orar por Israel, para que eles creiam. Oh, aleluia, mais, né? Muito mais. E no 11 diz assim, ó: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Oh, que glória, irmãos! Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Oh, que sangue poderoso que pode apagar um pecado e jamais ser lembrado, irmãos. Esse é Jesus, aleluia! Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, a aliança antiga, a da lei. Tá aqui, ó. Versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, com Jesus se tornando nosso sumo sacerdote para sempre, cumprindo toda a lei, que ele cumpriu toda a lei e nos fez uma promessa superior, irmãos. Ai, vem comigo ler Bíblia, crente. Vem comigo ler Bíblia, amigo. Oh, vem comigo ler Bíblia para você ser liberto. Aleluia. Capítulo 9. Diz ainda assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e ao seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Para você que não sabia o que tinha dentro da arca, tá aqui, capítulo 9, versículo 4. Versículo 5 diz assim: e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente, né, totalmente. Ele quis dizer que essas coisas ele não ia entrar em detalhe. Versículo 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, ó, na antiga aliança da lei era preciso tudo isso, né? Mas no segundo, que é a nossa esperança, Jesus Cristo de Nazaré, oh, aleluia, o Filho de Deus. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo.
Ó, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quer dizer, enquanto eles faziam isso, Jesus ainda não tinha estabelecido o segundo, né? A segunda aliança. A nova aliança, no caso. E a eterna e a única, né? E isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções impostas até o tempo do oportuno de reforma. Ó, olha só, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Qual seria o tempo oportuno de reforma? Jesus viria, morreria na cruz e seria o sacrifício perfeito. Ó, tanto que no 11 diz assim, ó, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. No versículo 11 diz ainda assim, ó, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos dons, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas do Deus Todo-Poderoso, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Olha só, para expiar o nosso pecado, para perdoar o nosso pecado uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, irmãos, vem comigo ler Bíblia, presta atenção no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Oh, aleluia! Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Morreu a lei, morreu o último sacerdote, veio o sacerdote para sempre. É nítido que aqui temos que viver a nova aliança, irmãos. É nítido, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, e pelo sangue de Jesus, olha só. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros, de bodes, com água e lã, tintas de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Foi isso que foi feito. E sempre foi feito durante a lei. Igualmente também aspergiu o sangue, o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ora, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Aleluia! Ramassurebagaséria. Vem comigo ler Bíblia, irmãos. Tome essa palavra como verdade para a tua vida.
Versículo 23 do capítulo 9. E era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Teria que ser celeste, irmão. Teria que ser o Filho de Deus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no Santo dos Santos, com sangue alheio, ainda não era nem o seu sangue, era sangue do bode, era sangue da vaca, do boi, né? Era sangue que não era próprio. É forte isso aqui, meu Deus. Mas ele veio fazer uma reforma santa e sagrada nessa aliança com o homem e o céu, irmão. Olha, no 26 diz, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para aniquilar, irmãos, a palavra aniquilar é aniquilar, não existe mais. Uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Creu em Jesus, entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o teu pecado. Ele aniquila o teu pecado. Por isso, creia em Jesus e seja salvo tu e a tua casa. E não tornes a pecar para desfazer e desvalidar e ter que estar brincando com as coisas santas. Harabasurema séria. Oh, aleluia. Que palavra gloriosa, irmãos. Pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou todo o pecado. 27, versículo 27. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem, irmão, morre e os seus ossos vão para a região sendo guardado nos seus túmulos. Seu espírito volta a Deus, sua alma fica no descanso. Aquele que creu que Jesus purificou seus pecados. Aquele que não creu vai para o inferno, até ser jogado o inferno e todo o diabo e os seus anjos no lago de fogo. Então, há tempo para você crer. Pela palavra que é viva da verdade, há tempo, E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, não volta, irmãos. Quem volta para enganar muitos são os demônios, espíritos enganadores. Depois que morrem uma só vez, vindo depois disso o juízo final, ou céu ou inferno. É Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Recebe essa palavra, irmãos. Recebe essa palavra. Aleluia! Recebe essa palavra e creia no Jesus que nós cremos. No Deus Todo-Poderoso, Ele pode perdoar os teus pecados. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Creia nesse sumo sacerdote para sempre, que é o único que pode expiar os teus pecados. Ele fez isso na cruz. Ele fez de uma maneira eficaz, permanente, imutável. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Entregue a sua vida a Cristo Jesus, enquanto Ele não rompe as nuvens e chama o povo para morar nas mansões celestiais. Amém? Deus abençoe. Continuaremos amanhã, capítulo 10 de Hebreus. Fiquem na paz do Senhor.